Cristo. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Arnaldo Tavares, pela vida do meu dirigente, presbítero Adriano Vasconcelos, pela vida do diácono Anderson Góes, toda a família, a irmã Aline. Que Deus abençoe a cantora Eliane. Justamente nesse dia, é o dia que Deus resolveu derramar a sua graça na nossa nação, no nosso país. E eu creio que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. Quero convidar a todos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46 ao versículo de número 48. Versículo de número 46 ao verso 48. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Está escrito: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero falar nessa manhã, nesse dia, acerca de um tema: as atitudes de um rejeitado. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós estamos deparados com um dos evangelhos ricos, simples, mas com uma profundeza tão extraordinária. Com a simplicidade de Marcos, ele vem apresentando a pessoa bendita de Jesus como servo fiel, como aquele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Marcos, ele é diferente de tantos, pois Mateus, quando vem apresentando a pessoa de Jesus, ele apresenta Cristo como rei para os judeus. Lucas, por sua vez, ele apresenta a pessoa bendita de Cristo como o homem perfeito. Mas Marcos é diferenciado, pois Marcos vem apresentando um Cristo que não veio apenas para aparecer, mas ele veio para alimentar os pobres, doentes e perdidos. Pois todos os passos de Jesus na terra não foi outro, foi sarar, cuidar, renovar, libertar, sarar feridas. E quando nós olhamos para aquele que não veio para ser servido, mas para servir, é olhar para Marcos capítulo 8. Jesus está diante de uma multidão, e essa multidão é tão numerosa que estava prestes a passar ainda mais fome. A multidão estava apreensiva, necessitada de pão para se alimentar. Jesus olha para os discípulos e faz a simples pergunta: tem alguma coisa aí? E os discípulos entregam-lhe 7 pães na sua mão. Ele ergue aos céus, dá graça e ora. Imediatamente ele começa a servir a multidão, pois todos os passos de Jesus na terra não foi para ser servido, mas foi para servir. E quando nós olhamos para o Evangelho de João no capítulo 2, Jesus está na festa em Caná da Galileia, em seu primeiro ato no seu ministério. Maria olha para Jesus e disse: o vinho acaba. E o vinho acabar da festa é sinônimo de vergonha. O vinho acabar da festa é sinônimo que Deus não estava no meio daquele relacionamento. Mas eu disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo, pois ainda não é chegada a minha hora. Mas faz o seguinte: chama homens para trazer 6 talhas cheias d'água. E não só isso, mas chama o mestre. Ele vai servir, ele vai apreciar o vinho que eu vou entregar. Jesus transforma água em vinho. E imediatamente o mestre começa a tomar, e começa a falar algo na sua voz e a dizer: que negócio é esse? Como é que vocês puderam fazer uma coisa dessa? Deixaram para servir o melhor vinho no final. Na minha conjectura, quem sabe Jesus toma a voz e diz: o bom vinho e o melhor foi o que você tomou no começo da festa. O que eu tenho para servir não é bom, o que eu tenho para servir não é melhor.
O que eu tenho para servir é ainda mais do que bom, é excelente. Pois todos os passos de Jesus aqui não foi para ser servido, foi para servir. Em João capítulo 4, Jesus está indo no caminho de Samaria. Uma mulher ao meio-dia, com um cântaro na cabeça, horário de transição, vai tirar água. Jesus olha para os discípulos e manda comprar pão. Despede os discípulos para ter um encontro com aquela mulher. Pois todos os passos dele aqui na terra não foi para ser servido, foi para servir. A mulher chega e começa a tirar água do poço de Jacó. Jesus se levanta, olha para ela e diz: mulher, dai-me de beber. Ela olha para Jesus e diz: nós não podemos se comunicar. Tu és judeu, eu sou samaritana. E tu sabe que ninguém se comunica e nem se junta. Não dá para te dar água. Jesus olha para ela e diz: se tu soubesses quem fala contigo, eu te daria, eu te serviria água viva. E esta água que eu te der não é semelhante à água que tu acaba de tirar do poço de Jacó. Esse poço é raso, é aí onde o animal bebe, é aí onde qualquer ser toma água e a sede volta. Mas a água que eu te der, mulher, que eu te servir, não vai ter sede nenhuma. Porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus levantou a sua voz e disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, seu serviço. E desde o seu nascimento, irmã Eliane, o sistema já foi impactado pelo nascimento do menino que acaba de nascer. Herodes desencadeia uma perseguição e um massacre em Jerusalém. Jesus está ocultado e com 12 anos aparece em cena, diante de toda a cultura, para ser sabatinado diante dos mestres e dos escribas. Deixa todos de queixo aberto e de boca caída. Ele se oculta, e agora 17 anos agora no anonimato. E a única vez que Jesus surge mais uma vez em cena é na beira do Jordão. Seu primo João Batista, que teve o único contato com ele no útero, no ventre, cheio do fogo e cheio da revelação do Espírito, lhe apresenta a população. 3 coisas acontecem: os céus se abrem, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousa sobre ele, e Deus fala: eis o meu filho amado, a quem eu enviei para servir a humanidade. Jesus sai de cena, vai para o deserto, 40 dias, jejuando e orando. Ele passa o período da tentação e Satanás vai embora. Mas em Marcos capítulo 3, Jesus desce e começa a escolher 12 homens. 12 homens que pela lógica humana seria impossível dele escolher. Chega na beira da praia, chama Pedro, chama João, chama Tiago. E o último que ele chama não era Galileu, mas ele chama para servir. Pois todos os passos dele na terra não foi outro, foi para servir. O sistema estava sendo impactado, porque o que mais o sistema pregava era o amor, mas não praticava o amor. Falava de comunhão, mas não vivia comunhão. Pregava que não podia deixar de lado o leproso. Aí chega Jesus, porque a fama dele percorre Samaria, Galileia, todo o ambiente estava sendo percorrido pela fama dele. E Jesus agora não só prega, mas vive o que prega. O sistema dizia que não podia pregar e deixar os leprosos de lado. Jesus chega e abraça os leprosos, e eles voltam a ser sarados e curados. Porque todo lugar que Jesus passou, alguma coisa acontecia. Em João capítulo 11, Jesus passa em Betânia, e na lógica de Marta, o seu irmão já estava morto e não tinha mais probabilidade e nem esperança dele voltar à vida. A pedra estava posta no lugar, não se tinha esperança. Mas todo lugar que Jesus passa, algo tem que acontecer. Jesus chega e diz: remova a pedra. E enquanto a pedra é removida, Jesus começa a servir com vida e diz: Lázaro, venha para fora. Porque todo lugar que Jesus passou, alguma coisa tinha que acontecer. Jesus passou no enterro do filho da viúva de Naim, e pela lógica não se tinha condição. Já estava o sepultamento, já estava o cortejo para ser enterrado o menino. E Jesus chega, toca no esquife, que segundo alguns historiadores dizia que ele não podia tocar. Mas eu amo dizer
que Jesus ele quebra protocolo, mas ele não quebra princípio. E o que é o protocolo, Elias? O protocolo é a lei humana, e a lei diz que não pode, é proibido, não vai, não chega. Só que o princípio é o seu amor. Jesus ele quebra protocolo, mas ele não quebra princípio. Pelo protocolo não se poderia tocar, mas pelo princípio, pelo seu amor, ele iria tocar. Ele para o cortejo, fala para o menino voltar à vida e ele volta, porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Ele ama quebrar o protocolo, mas ele não quebra princípio. E pela lei, há 38 anos aquele moço, à beira do tanque, ninguém levava ele para ser agitado as águas e os anjos descerem e ser curado. Mas Jesus estava passando ali, para quebrar os paradigmas da lei, para quebrar os protocolos humanos. Ele olha para o paralítico e diz: há quanto tempo está aí? 38 anos. Hoje é sábado, e pela cultura não se podia carregar a cama no sábado. Mas Jesus está passando ali, e todo lugar que Jesus passa, algo tem que acontecer. Ele olha e diz: levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa. E no meio do caminho o paralítico encontra a cúpula criminosa, o sistema religioso, que pregava mas não vivia, que falava mas não amava. Aí perguntam: hoje é sábado, e como é que tu está carregando a tua cama num sábado que não pode carregar cama nenhuma? Quem sabe na minha conjectura ele olhou e disse: mas teve alguém que eu encontrei, e ele olhou para mim e disse que eu posso carregar a cama. Quem era? Jesus de Nazaré. Ele passou onde eu estava e me fez carregar, porque Jesus quebra o protocolo, mas ele não quebra princípio. Jesus está passando agora, passando a caminho de Jerusalém. Ele está indo a caminho da cruz, com seus discípulos do caminho. Imediatamente 2 discípulos de Jesus tomam a voz. João e Tiago abrem a sua boca e começam a falar. A mente deles são movida. Um olha para Jesus e diz: preparas uma cadeira à direita de ti, e outra à tua esquerda, para mim, para o Senhor e para João. Prepara. Os 10 discípulos ficam incomodados com o que João e Tiago pedem. E Jesus agora, percebendo que eles estavam desejando coisas que não se poderia, Jesus vai dizer: se vós quiser ser grande, sejam primeiro pequenos, sejam primeiro servos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus acaba de entrar em Jericó, e é a última vez que Jesus está passando em Jericó, antes do Calvário. Jericó é uma cidade populosa, que fica a 30 quilômetros do nordeste daquele ambiente. E é justamente em Jericó em que ficava 1.500 metros aproximadamente abaixo de Jerusalém, que era composto por peregrinos vindo da Páscoa. Mas existia naquele ambiente um cego, que na verdade Mateus no capítulo 20 fala que existia 2 cegos. Mas o primeiro cego que ele vai focar é Bartimeu. Não só ele, mas também Lucas foca nesse mesmo cego. E quem era Bartimeu? Filho de Timeu, que todo dia mendigava à beira do caminho. Porém, enquanto ele está mendigando à beira do caminho, a grande multidão vem seguindo Jesus logo atrás. Mas quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele vai tomar uma atitude. E a primeira atitude dele foi ouvir. Ele era cego, ele era debilitado, ele não sabia, não conseguia enxergar. E diante de seu problema, de sua enfermidade, Bartimeu resolve ouvir. Ele mesmo tendo dificuldades na vida, ele resolve ouvir. Alguns historiadores vão dizer que Bartimeu não nasceu dessa maneira.
O império de Roma vazou os seus olhos, para ele não se tornar aquilo que o seu pai um dia se tornou: um reformador, um revolucionário dentro de Roma. O sistema tremia para que Bartimeu não chegasse a ser como Timeu. E Bartimeu não é o seu nome, porque a palavra Bar significa filho. Timeu, filho de Timeu. Bartimeu tinha todos os problemas na vida, mas ele resolve ouvir. E tem gente que enxerga, tem gente que já ouviu de tudo no meio da igreja: cura, poder, batismo, mas não para ouvir. Bartimeu para, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que ouvem. Bartimeu resolve ouvir, mas diante dessa primeira atitude dele, ele tem 3 dificuldades. Primeira, a sociedade lhe rejeitava, e como a sociedade rejeitava ele não poderia trabalhar em lugar nenhum. Segundo, a humilhação de não poder levar sustento, alimento para dentro da sua casa e viver todo dia mendigando no mesmo lugar. Terceiro, a vergonha, pois como qualquer homem, Bartimeu precisava trabalhar, e o homem que não trabalha é vergonhoso, é humilhante. Diante das 3 dificuldades, Bartimeu resolve parar para ouvir. Mas enquanto ele vai ouvindo, ele vai entrando dentro de Jericó, e uma grande multidão de pessoas que foram atraídas pelos seus ensinos, milagres, curas, poder, veio tomada a lhe seguir. Seus discípulos estão no meio com ele, mas quando Bartimeu ouviu falar que quem estava vindo era Jesus de Nazaré, ele se perguntou: quem é que está vindo aí? O coração do cego começa a bater mais forte, o coração do rejeitado começa a acelerar, e ele, como sabedor da história, sabendo que ele não nasceu cego, mas vazaram seus olhos, ele ergue a sua voz e começa a clamar. Quem sabe, alguém disse: esse quem vem aí, Bartimeu, ele cura. Esse que vem aí, ele liberta. Só faz isso? Não. Ele também purifica. Só isso? Não. Ele também salva. Só isso? Não. Ele perdoa. Um dia Jesus estava no meio do mar com seus discípulos, e ele faz a seguinte pergunta para os discípulos: quem dizes os homens que eu sou? João olha e diz: é contigo, Pedro. Tiago olha e diz: eu não sei. Fala aí, João. Eu não sei. Passa para outro. Tiago, também não sei. Uma mão se levanta, e quem sabe seria a menos esperada. Jesus olha e diz: está contigo a palavra, Pedro, fala. E Pedro disse: tu és a porta. Mas não é só isso. Tu és o pão vivo. É pouco, mas é mais do que isso. Tu és o Pai que cuida de tudo. É pouco, mas não é só isso. Quem dizes, Pedro, os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é maior do que a cura. Quem sabe o coração de Bartimeu acelera. Mas o que me chama a atenção é que quando observamos que Bartimeu está ouvindo, Bartimeu toma a segunda atitude. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão da palavra Jesus, filho de Davi, é porque Bartimeu conhecia a história. Jesus, Raboni, Salvador, Senhor e Mestre,
Misericórdia está dividida em duas coisas: miserável, córdia, coração. Bartimeu, quando clama, ele estava dizendo: Jesus, Salvador, eu sei que eu sou rejeitado, eu sei que eu não tenho nada, eu sei que eu sou humilhado, desprezado e incapaz, mas olha para esse miserável coração hoje. Imediatamente eles mandam Bartimeu calar. E quem manda Bartimeu clamar não é pessoa calar, não é pessoa estranha, é quem estava do lado de Jesus. E esses alguns que mandaram Bartimeu calar era justamente aqueles que pegavam na mão de Bartimeu e levavam todo dia para a beira da estrada a mendigar. E estes são os que estão olhando para ele e estão dizendo: cala, para de barulho, para de zoar daí. Mas o que significa a palavra clamar, Elias? Gritar. É por isso que Deus falou para Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Clamar é o último ponto da igreja. Abacuque disse: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Enquanto a oração não intervém, o segredo é partir para o clamor. Joel ergueu a sua voz e deu a ordem para os sacerdotes: junte os povos para clamar. Só assim Deus poderá ter misericórdia de nós e derramar o seu poder. A igreja em toda Alagoas, a igreja em todo o país, neste 7 dia de setembro, está clamando. Ela olha por toda parte, ela vê dor, ela vê sofrimento, mas chegou a hora de clamar. Eu vou clamar. Mas tu é rejeitado. Tem nada não, meu filho, eu vou clamar. Mas tu não tem nada. Podem calar a minha voz até eu estar vivo. Eu vou abrir a boca e eu vou clamar. Ele ergue a sua voz e clama: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Eles mandam Bartimeu clamar, mas aqui tem duas multidões. Primeira, a que vinha com ele. E essa primeira multidão que está seguindo a Jesus é a multidão que só quer Jesus pelo que ele pode fazer, só quer Jesus pelo que ele faz, só quer Jesus na hora que bem entender. Só que existe a segunda multidão, representada por Bartimeu. E esta multidão não vem aparecer, não quer fama, não quer glamour, ela só quer clamar, ela só quer adorar. Ele começa a clamar, e essa segunda multidão não é sempre valorizada, ninguém está vendo ela. Mas existe uma coisa aqui. Eles mandam Bartimeu clamar. A primeira multidão é a multidão que só quer Jesus pelo que ele faz. É a que está seguindo e entrando em Jericó. Mas no meio do caminho tem uma multidão representada por Bartimeu, que está desprezada, que está humilhada, que não tem valor nenhum. Mas quando nota que é ele que está vindo, levanta a sua cabeça, ergue as suas mãos e começa a chamar, e começa a tomar a segunda atitude, clamar. E eu nunca vi na Bíblia outra coisa parar a Jesus. A morte não parou ele, o pecado não parou ele,
pegaram ele, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, deitaram 3 dias, mas ele havia deixado um sinal para os discípulos: eu vou, mas não se preocupem não, no 3º dia a morte não vai me segurar, eu vou voltar. O pecado não parou a Jesus, o diabo no deserto não parou a Jesus, mas eu vi algo chamado clamor chamar a atenção de Jesus. O pecado não parou, a cruz muito menos, a morte não parou. Mas quando Bartimeu clama, Jesus para. E quando Jesus para, eu não vejo Jesus parando no primeiro clamor de Bartimeu. E quando Bartimeu está clamando na primeira vez, o povo está mandando ele calar. Enquanto Bartimeu está clamando o primeiro momento, o povo está mandando ele calar. Mas quando ele clama pela segunda vez, enquanto Jesus está andando no meio da multidão, Jesus para, dá uma olhada para o lado, e aqueles que mandaram Bartimeu calar, Jesus diz: volta lá. Para quê? Traz ele aqui. O que Jesus está usando é os inimigos do momento do clamor de Bartimeu. Porque enquanto Bartimeu estava caladinho, só pedindo esmola, só mendigando, só sendo rejeitado, ninguém mandava ele calar. Mas foi só Bartimeu levantar a mão, abrir a boca e clamar, que os inimigos apareceram. Mas Jesus vai se utilizar dos inimigos da adoração para fazê-los trazer quem está adorando. Me deixa abrir um parêntese. Deus vai se utilizar dos inimigos da adoração da igreja para fazermos a igreja voltar. Porque estão fazendo de tudo para calar a adoração da igreja. Estão fazendo de tudo para cessar o avanço da igreja. E quando eu olho para a história do evangelho, eu me lembro de Saulo, que respirando ameaça de morte, Atos capítulo 9, desejava parar a igreja em Damasco. Até que um dia o dono dessa igreja resolve aparecer para ele. E eu lhe digo, se nem Saulo, cheio de intelecto e sabedoria, não pôde parar a igreja, o que é o sistema para parar o Brasil e a igreja? Quando eu olho para dentro de Babilônia, eu lembro de quando estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o sistema disse: vai ter que se dobrar a estátua do meu orgulho. Um decreto estava posto quando o som da gaita, da harpa, sacabucha e saltério tocar em todo lugar, se prepare, vai ter que se dobrar. Mas se nem a adoração da estátua pode parar a igreja, eu lhe digo, o que é o sistema, o que é essa cúpula que quer parar a igreja? Ninguém para. Sabe por quê? Porque para parar a adoração da igreja, precisa primeiro matar o dono dessa igreja. E eu quero ver quem é que para ele.
Eu quero ver quem é que mata ele. Se nem Faraó, com seus carros e cavalos, pode parar a igreja, o que é o sistema para parar essa igreja? Se nem a guerra, aonde Josafá ergueu a sua voz e disse: Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Porém eu lhe digo que os nossos olhos estão postos em ti, e em nós não há força. Aí entra Deus no meio da oração e do clamor. Toma um levita chamado Jaziel. O Jaziel se ergue, cheio do poder, cheio da graça e cheio de ousadia. Olha para Josafá, olha para toda a multidão e diz: ouve tu, Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, essa peleja não é vossa, essa peleja ela é de Deus. Escute, nação brasileira, Deus está dizendo: eu vou parar, só por causa do clamor da minha igreja, eu vou descer no meio da guerra. Enquanto a igreja adora, os céus se movimentam. Enquanto João no céu chorava, os céus se movimentavam. Enquanto Paulo e Silas na prisão clamavam e oravam, os céus se movimentavam. Enquanto Estevão em Atos capítulo 7 pregava e clamava, os céus se abriam e Deus se movimentava. Deus está parando para ouvir a adoração da sua igreja. Ele manda chamar, diz: traz aqui, traz agora. E lá vem os inimigos de Bartimeu, carregando o cego. E na minha conjectura ele dizia: miserável, se alegra. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O que Deus vai fazer? Vai deixar os inimigos de adoração de boca aberta. Como pode? E na nossa linguagem nordestina, quando a gente se espanta com a coisa, a gente usa uma expressão nossa, que é oxente. E essa expressão oxente é cultural nossa. Quando a gente olha para uma coisa, a gente diz: oxente, é bonito. Como pode? Como foi? Como será? O que Deus vai fazer? Vai deixar muita gente de boca aberta se perguntando: como foi? Como pode? Como aconteceu? Como foi esse negócio? Sabe o que é? É o clamor da igreja. Enquanto estão tentando parar com a igreja, matar nossas crianças, parar com a adoração dos nossos jovens, dizendo que a gente é crente quadrado do passado, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, Deus descerá no Brasil, descerá nesse sistema que tenta parar a adoração da igreja, e vai se utilizar dos inimigos da adoração para fazer a igreja retornar, como está escrito no Salmo 121, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um cântico novo. E todas as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. O que Deus fará? Vai deixar os inimigos da adoração de boca aberta. Bartimeu chega. E agora vem a terceira atitude. Ele lança a capa. Não só lança a capa da vergonha, que alguns historiadores dizem que não era de Bartimeu. Ele lança a capa. Ele deixa para trás tudo que ele passou. E agora ele toma a quarta atitude. Ele se levanta. Quinta atitude, ele vai ao encontro de Jesus. E ele agora olha o que Jesus vai falar para Bartimeu. Parece que Jesus está brincando com ele, mas não é isso.
é que Deus não só vai usar os inimigos da adoração, como também vai fazer aquele rejeitado ter a oportunidade que ele nunca teve de falar e todos ouvir as suas palavras. O que queres que eu te faça? E eu amo dizer que Jesus, ele não só trabalha com o poder, mas ele também trabalha com o querer. Me prove. Em Mateus capítulo 8, existia um leproso, e esse leproso se prostra diante de Jesus. E Jesus olha para ele, o leproso olha para ele e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. E Jesus, para provar que ele não só trabalha com poder, mas também com o seu querer, ele olha e diz: eu quero. O quê? Te purificar. Fica limpo. E eu disse que Jesus não só trabalha com poder, mas também trabalha com querer. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, Deus disse: é o que opera entre vós, tanto no querer, como no efetuar. Jesus está olhando para Bartimeu e está dizendo: o que tu quer que eu faça? Não é que Jesus não sabia, mas é que ele estava querendo dar oportunidade. Fala, abra a boca. Eu sei que tu é rejeitado, eu sei que tu é humilhado, mas eu estou te dando a oportunidade de você fazer uma última atitude. E Bartimeu levanta a cabeça, na minha conjectura, e diz que eu possa tornar a enxergar. Jesus olha, como ele era simples, ele disse: veja, o cego volta a enxergar. E eu estou pregando para pessoas nesse dia que estão sendo rejeitadas, que até falta pão e alimento na casa, mas que, como Bartimeu, precisa parar para ouvir, precisa parar para clamar, precisa parar para adorar, precisa jogar as coisas para trás, precisa se levantar. E não adianta só ouvir, clamar, adorar e ir até Ele. Precisa também seguir a Ele, porque a última atitude de Bartimeu foi clamar. Diferente daqueles cegos que foram curados e partiram depois da cura, diz a Bíblia que somente um voltou, salvo engano, para agradecer. E este seguia. Bartimeu não só é curado, mas também segue. E o que eu quero dizer é que neste dia, Jesus passou em Jericó para mudar a história de um homem. E há séculos atrás, Jesus também passou na Inglaterra e tocou no coração de um homem chamado Billy Graham. Tocou no coração de um homem chamado John Wesley. Depois tocou no coração de Billy Graham. Depois Deus mexeu com a igreja, enviando Daniel Berg, Gunnar Wingre. E desde 1910, Jesus passou no Brasil, passou na Paraíba, passou em Brasília, passou em São Paulo, passou no Rio de Janeiro, passou em Alagoas, passou em Rio Largo, passou nas grandes metrópoles, passou nas periferias, para parar. E por que Jesus para, Elias? Por causa de rejeitados. Ele parou esse dia, 7 de setembro, para ouvir o clamor da igreja.
E hoje ele vai parar. E como palavra profética eu profetizo. Ele passou no enterro do filho da viúva de Naim, passou. Passou em Betânia, passou. Ele vai passar em Brasília. Ele vai passar no sistema. E depois desse dia haverá a maior explosão de glória no Brasil. Haverá o maior número de batismo com o Espírito Santo. Haverá as maiores manifestações de dons espirituais. Haverá, porque prestes voltará. Ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai parar. Só por causa da adoração de um rejeitado. Ele vai parar. Eu quero convidar você que está do outro lado a voltar para Ele. Não só a voltar, mas segui-lo e ficar na sua presença. E aqui eu encerro a minha oportunidade, entendendo que Jesus, Ele vai parar o sistema, o Brasil e o mundo, porque Ele tem grandes coisas para chamar os rejeitados. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Em nome de Jesus, venha aceitá-lo, porque quem sabe você está sendo rejeitado e o sistema passa de longe e não lhe valoriza. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo nessa manhã, que está visitando corações aflitos, que está sarando feridas. E Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele vai servir a igreja nesse dia mais uma vez. Sacerdotes vão estar de joelho, os levitas, cantores, pregadores, pastores vão estar de joelho. Para quê? Para a gente voltar a ser quem era. Quando Bartimeu ouve Jesus dizendo, tu vai ver, Jesus estava dizendo, tu vai voltar a ser como era. Lembra como a igreja era? Só no hinozinho da harpa Jesus batizava com seu Espírito. Só com uma pequena adoração a glória inundava. Hoje é o dia de Deus para a sua vida. Volte para Ele. Volte para Jesus.